Se você quiser abrir a sua Bíblia, se não vai aparecer aqui também no telão. O livro que nós iremos ler, Hebreus, capítulo 5, falando ainda sobre avivamento. Hebreus, capítulo 5. Vamos orar? Pede ao Espírito Santo para falar com você. Nós estamos à mesa com o Senhor, meu Pai, nessa manhã. É domingo de ceia, é domingo de renovarmos a nossa aliança, o nosso compromisso com o Senhor. Sabemos que nem olhos viram, ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Eu quero te dizer, meu Deus, que nós somos uma igreja que te amamos. Eu quero te dizer, meu Pai, que somos uma igreja, que somos apaixonados pelo Senhor. Eu quero dizer, meu Pai, ao Senhor, que somos uma igreja que queremos fazer a Tua vontade. E por isso eu creio muito que o Senhor já tem algo preparado. E que nos próximos, talvez, dias, meses, anos, grandes coisas irão acontecer. Porque o Senhor não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender daquilo que prometeu. Meu Pai, o que o Senhor quer é que sejamos felizes. O que o Senhor quer é que vivamos em paz. O que o Senhor quer, Pai, é que de fato esse homem, essa mulher, seja bem-aventurado. Fala ao nosso coração, que o nosso coração, meu Deus, esteja alinhado ao do Senhor. E que sempre venhamos ter um coração ensinável. Que possamos aprender a cada dia mais com o Senhor, com a Tua Palavra, que possamos sermos instruídos na luz da Tua Palavra e que possamos nos tornarmos a cada dia mais parecidos, semelhantes ao Senhor, ao ponto de quem conviver conosco, ao ponto de quem olhar para nós, possa ver o Senhor em nossas vidas. Fala, Espírito Santo, pois precisamos muito te ouvir e que seja uma manhã de crescimento espiritual, em nome de Jesus. E quem crê e concorda, diga assim seja e diga graças a Deus. Falando sobre a carta aos Hebreus e sobre o tema que nós vamos falar hoje, sobre maturidade espiritual. Tem uma frase que nós colocamos que diz: uma fé que não amadurece inevitavelmente começa a enfraquecer. Eu vou ler novamente. Uma fé que não amadurece, inevitavelmente ela começa... O que, gente? Foi justamente esse o problema que aconteceu com alguns hebreus que haviam se convertido. Hebreus que eu digo eram judeus que se converteram ao cristianismo, que se converteram a Cristo, que não seguiram mais a cultura ou a maneira de viver do judeu, judaica, que estavam apegados à lei, ou seja, à palavra daquele momento. Como Jesus disse, aquela raça de víboras, fariseus, hipócritas, conhecedores da palavra, que queriam que os outros vivessem a palavra, mas eles mesmos já não viviam. Eles cobravam algo do povo que eles mesmos não faziam. Não sabe que quando a gente anda assim, acho que os outros não vêem a gente. Ai, Pai, me ajuda. Mas quando Paulo ele endereça essa carta aos hebreus, não era uma igreja específica, era um povo. E qual era o povo? O povo que havia se convertido a Deus. O povo que se havia se convertido a Jesus.
E eles estavam passando muitas perseguições. O povo estava sendo muito perseguido porque eles abriram mão daquela religiosidade, de uma vida religiosa, para viver princípios. E começou a haver uma perseguição. E com aquela perseguição o povo começou a passar uma única coisinha. O povo começou a ficar desanimado. Quando você começa a passar por problemas, situações difíceis, coisinha aqui, uma coisinha ali, você começa a cansar. E você começa às vezes a ficar meio, sabe, desanimado. Cuidado com isso. Então a carta foi endereçada justamente aos hebreus que estavam lá sofrendo perseguições e eles estavam meio... E gente? Participem comigo. Está meio desanimado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você está, hein? Será que você está animado como antes? Será que a tua fé é a mesma fé de um ano atrás? Será que você é a mesma pessoa de um ano atrás? Você evoluiu ou você retrocedeu? Você melhorou ou você está piorando? Pergunta para tua mulher assim: ô filha, eu estou melhor ou estou pior? Pergunta para o teu marido: eu estou melhor ou estou pior? Você vê Deus em mim ou você não vê? Porque a função de nós como cristãos é apresentarmos Jesus através da nossa vida. E todas as vezes que nós erramos com o nosso semelhante de uma maneira grave, você precisa reconhecer e pedir desculpa. Desculpa, porque eu não mostrei Jesus através da minha vida, eu não consegui demonstrar Jesus. Porque se eu sou um cristão de verdade, as pessoas precisam ver Jesus em nós. No nosso proceder, no nosso caráter, na nossa postura. Nós exalamos essa essência. E quando Paulo, ele manda a carta aos hebreus, ele chama a atenção dos hebreus. E o povo estava desanimado. E por que ele chama a atenção do povo? Por que ele repreende o povo? Porque já se havia passado tempo. E aquela igreja ainda não havia amadurecido. O povo ainda não havia crescido aqui, espiritualmente. E se eu falar para você que hoje em dia tem muito homem barbado, existem homens já formados, mulheres formadas, que se dizem ter um nível de maturidade, de consciência, mas quando eu falo sobre fé, quando eu falo sobre Deus, quando eu falo sobre princípios, continua ainda sendo uma criança que não sabe e não tem problema. Ninguém chega aqui sabendo. Quando eu sentei na igreja pela primeira vez, eu só ouvia falar de Deus e de Jesus. Não sabia quem era Abraão, não sabia quem era Isaac, não sabia nem quem era Davi, não sabia quem era Mefibosete, não sabia quem era Jonas, não sabia quem era Sadraque, Mesaque e Abednego, nunca ouvi falar do tal do Daniel, nem sei quem era Pedro, não sabia sobre o perdão, eu não conhecia nada, mas eu fui me envolvendo, tendo sede, querendo crescer em Deus, querendo aprender mais de Deus, e eu fui na fé, amadurecendo. Eu fui aprendendo mais de Deus. Eu fui passando por momentos, por situações, por dificuldades, erros, consertos, que foram me Quer ver uma coisinha muito fácil? A Bíblia diz assim, ó: maldito homem que confia. Quem é que já confiou muito nos outros e tomou uma rasteira? Empresta para mim o seu cartão, eu pago direitinho. Aí você fica com dó daquela pessoa. Vou te falar uma coisa para você, tá? Vira para quem está ao seu lado e fala assim: seja bom, não bobo. Pastor Patrick 5:2. A Bíblia fala: precisamos ser bons. Mas tem gente que é tão boa que os outros montam a cavalo.
e quer fazer dele de bobo. Às vezes você, na inocência, na sua bondade, emprestou o cartão, vai lá e compra. A pessoa subiu no mapa, te bloqueou, meu filho. Hoje nem conversa mais contigo. E deixou você com várias prestaçõezinhas para pagar o presente dela ainda, viu? É você assim, miséria. Bem que a Bíblia fala, maldito homem. Por que eu fui confiar nele, nela? Ah, irmão. É que nem cachorro que foi pegado por cobra, meu filho. Joga uma linguiça para você ver. Ele nem chega perto. Tem medo de linguiça. Isso te amadura? Essa pancada que você tomou fez o que contigo? Você amadureceu. Você não vai mais cometer aquele erro. Você vai vigiar. Algumas decepções que você tem na vida, alguns problemas que você passa na vida, é para tu amadurecer, é para você aprender. Eu me lembro um dia, vou contar para vocês, hein? Vocês não contam para ninguém, pelo amor do Espírito Santo, hein? Vigia, hein? Nós não somos uma igreja fofoqueira. Amém ou não? Quem não deu amém, estou desperto com você, hein? Lembra que na época de General Carneiro, ali na saída ali que pega a Terra Santa, não tinha ponte nova ainda, era só a ponte velha. O que nós fazíamos antigamente, quem tinha carro, já fez muitas vezes, como eu já fiz, nós embicava o carro, olhava para um lado, olhava para o outro, dava a seta para a esquerda e ia embora. É ou não é? Quem não fez isso, que atire a primeira pedra. A gente não ia fazer o retorno lá embaixo, ainda mais quando a gente estava arrumando ainda a ponte, que tiraram aquele retorno que tinha ali. Irmão, um dia eu vindo da igreja, eu miquei o carro para entrar, dando seta para a esquerda, bonitinho. Quem está vindo? Uma barca da polícia, de luz apagada. Só abriu o vidro e falei assim, deu ruim. Tudo bem, cidadão? Como vai? Vou te mostrar onde que é o retorno ali embaixo. Você pode me acompanhar? Me levou até lá no Sobradinho lá embaixo, que era o próximo. O retorno lá embaixo, irmão. Depois daquele dia, nunca mais eu quebrei ali. E o medo de estar vindo uma barca de luz apagada e me pegar de novo. Tem coisa que serve pra gente. Eu não quero mais passar por isso, velho. Tomar uma multa desnecessária, tomar algo assim desnecessário, não, vigiar, ué. Então tem coisa que você passa é para você se consertar. É para a ficha cair, você amadurecer. O problema é que hoje em dia, as pessoas quando passam por situações que é para ela amadurecer, ela desiste. Ela joga a culpa em Deus, ela ela abandona a fé. Deus jamais ele vai fazer algo grandioso na nossa vida se nós continuarmos ainda como crianças. Qual é o pai que entrega um carro na mão de uma criança? Se ele vê no filho, não tem a menor condição nem de dirigir um carrinho de controle remoto, sai batendo para tudo quanto é lugar, vai entregar um carro na mão daquela criança? Quem está entendendo o que eu quero dizer? Não faz sentido. Mas quando o pai ele olha para um filho, ele vê naquele filho que o filho é responsável, o filho é maduro, o filho sabe é uma pessoa comprometida, então ele começa a contar coisas maiores na vida daquele filho, porque ele percebe no filho o nível de maturidade. Agora deixa eu falar algo para você. A diferença, se você pesquisar sobre cultura brasileira, o que é uma pessoa madura, vai dizer que é uma pessoa responsável. Vai dizer que é uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções. Que sabe controlar as suas emoções. No trânsito, alguém vai lá, vai brigar com você. A vontade que é de abrir o vidro. Você também, você tá errado, não sei o quê. De vez em quando eu não brigo, mas eu buzino. Mas quando você tem controle emocional, você fala, vai, filho de Belial. Você fala para você mesmo, entendeu? Não vale a pena arrumar confusão? Satanás está te usando, mas vai embora, vai. Isso para você. Você não fica arrumando confusão com os outros à torta direito.
que você entende, não vale, isso é maturidade espiritual. Quando você vê alguns erros que você cometia no passado e hoje você não comete mais, maturidade espiritual. Maturidade, isso. Cultura brasileira, tá? Agora, quando você vai entender o que Paulo está dizendo aos hebreus, a cultura deles na época, a cultura judaica, sabe o que significa para eles maturidade? Quando uma criança de 13 anos, tem uma expressão chamada assim, matzavá, a partir dos 13 anos, ele tem a obrigação de se envolver com Deus, de buscar a Deus, de estar numa sinagoga, de entender sobre as leis de Deus, sobre a Torá. Se o menino chega a essa idade e ele não assume um compromisso com Deus, ele é considerado por eles como uma pessoa imatura. O nível de maturidade para eles é um nível de comprometimento que você tem com Deus. Eu até falei, nós não somos judeus não, mas nós queríamos nessas horas a gente é judeu, amém ou nem? O nosso nível de maturidade é um nível... Vamos falar a nossa língua? Uma pessoa que chega na igreja não quer nada com Deus. Não quer saber de oração, não quer saber de perdão, não quer saber de honrar a Deus, não quer saber de perdoar o seu irmão. Uma pessoa que não quer nada com Deus. É como se Deus olhasse para você ainda criança. Não tem sequer um pingo de comprometer. Porque qual compromisso que uma criança tem? Chegar às 7 horas no trabalho e bater cartão. Os motoristas aí de pegar o busão, sair pilotando aí, vira ali, vira lá. Qual o nível de comprometimento que uma criança tem? Quantos boletos que uma criança paga? Nenhum. Nem sabe quanto está o quilo do arroz. Verdade ou mentira? Sabe de nada. O nível de comprometimento que você tem com Deus mostra se você é homem, mulher, ou se você continua a ser criança. Aos olhos de Deus, porque tem gente que Deus está olhando para ela e está dizendo, poxa, já tem 5 anos na igreja, já está 10 anos na igreja, já está tanto tempo na igreja, já ouviu tantas pregações, já ouviu tantos sermões, mas só continua ainda sendo uma criança. Coloca o texto aí, por favor. Verso 11 em diante, Hebreus 5:11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer. Olha Paulo falando. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês ficaram com o quê? Olha o tapa na cara aí. Ficaram com o quê? Chamou o povo de preguiçoso. Preguiça do quê, gente? De trabalhar? Preguiça do quê? De ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares, ou seja, básicos dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus, os ensinos de Deus, os mistérios de Deus. Passaram a ter necessidade, as crianças aí, do quê? De leite, e não de feijoada. Não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é o quê? Porque é criança. Mas o alimento sólido é para quem? É para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o que, igreja? Mas também o mal. Sabe o que Paulo está exortando aquele povo? Dizendo assim, gente, tinha tanta coisa para vocês aprender. Já era para mim estar ensinando para vocês outras coisas. Mas vocês são preguiçosos. Você tem preguiça de ouvir. Quando começa a falar, está demorando demais, já tem 1 hora de culto, já, pelo amor de Deus. Véio. Repito, tem gente que está lá no mundo de Nárnia, a gente está falando da igreja da fé aqui, ela está voando, ela está bugando em outro mundo.
Ela não está aqui só de corpo, porque a alma e o espírito dela já não está mais aqui. Eu vou além, tá? Que hoje eu estou virado no geral, é meu, né, gente? O que tem de gente preguiçosa? Ela tem preguiça de sentar na casa dela, de abrir a Bíblia para poder ler. O que tem de gente com preguiça de fechar os olhos e orar? Estou falando mentira? Senta para assistir um filme, senta para ver um jogo, senta para poder assistir um programa de televisão, que não tem problema nenhum. Uma pessoa não consegue tirar 10 minutos, 15 minutos para sentar. Deus, fala comigo nas luzes da tua palavra, para fazer um devocional pessoal, para poder fazer uma leitura que vai agregar na fé dela, para ela tomar conhecimento de algo que ela não tinha. Irmão, a vida é de constante aprendizado. Tudo que a gente quiser aprender hoje, a gente pode aprender? Se você fala assim, olha, queria aprender a fazer um bolo de fubá, joga no YouTube, você vai aprender rapidinho. Eu queria aprender a fazer uma costela cebolada, para trazer meu pastor para almoçar aqui em casa. Brincadeiras à parte. Mas você sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Você joga lá no YouTube o que você aprende. Tudo que a pessoa tem curiosidade, ela pode aprender, irmão. O engraçado é que tem gente que diz ser cristão, mas não quer aprender mais de Deus. Criança. A pergunta que eu te faço como um pai, às vezes, quando vê um filho inconsequente, o que o pai fala? Filho, quando é que você vai amadurecer? E entender que você precisa ter mais responsabilidade. Deixar de ser menino, se tornar homem. O Espírito Santo hoje está confrontando nós como igreja, dizendo que nós não podemos ser meninos, nós não podemos ser infantis, porque tem gente, o senhor Flávio, que a gente já falou para ela 52 vezes como deve tratar o pai, a mãe, o marido, a mulher, 52 vezes, e ainda nós temos necessidade hoje de falar a mesma coisa, como que ele tem que tratar ela e como que ela tem que tratar ele. Está que nem criança. Tem que repetir 1000 vezes a mesma, porque não ouve. Irmão, desculpe, tá aqui não tem nada pessoal não, o pastor tá pegando, eu não estou pegando ninguém não, irmão. Eu tô o quê? Eu estou pregando a palavra. E sobre essa série de avivamento, eu já tenho as quatro próximas mensagens já escritas só para mim, já tudo desenhado já para mim, o esboço, tudo já para mim pronto já. Então, essa mensagem não foi eu que peguei ontem, não, foi assim, eu vou pregar hoje. Não. Fala para o seu vizinho, se prepara que lá vem pedrada. Essa pedrada vai ser que nem a pedrada que o Davi deu no gigante para derrubar o orgulho. Para derrubar, às vezes, a prepotência de muitos. Porque aqui ninguém é melhor que ninguém. Nós somos iguais. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Somos iguais, somos irmãos em Cristo. O meu papel aqui como um pastor é apenas abrir os seus olhos e dizer, vem cá, será que você já cresceu, amadureceu? Ou será que já se passou tanto tempo e você continua a mesma pessoa? Porque ele repreende o povo por conta disso. Já era para você ser mestre e você continuou como criança. Já era para tu estar lá na frente e tu está pensando em retroceder, meu cara. Hoje Deus na mesa está alinhando o nosso coração dizendo, é chegada a hora de como igreja a gente amadurecer. Fique de pé, por favor. Maturidade espiritual é quando a pessoa não vive apenas para receber de Deus, mas também para obedecer ao que Ele, o que, gente? Aquilo que Ele espera de cada um de nós. Feche os seus olhos.